Naquele chão árido do interior, onde o sol castigava e o suor molhava a terra, a morte da sinhá Amélia não foi um simples evento. Foi um terremoto silencioso, um luto pesado que se espalhou como fumaça densa por cada canto da fazenda. Ah, a sinhá! Tão respeitada, tão zelosa da sua imagem, agora jazia ali, em seu caixão de madeira nobre, adornada com flores murchas e o choro contido das poucas damas que ousavam se aproximar. Mas por trás de todo aquele ritual, de toda aquela encenação de dor e reverência, havia uma rachadura, uma fenda invisível que o coronel Horácio, seu marido, sentia como um arrepio na espinha. O coronel, ele era a lei, a palavra final, o dono de vidas e terras. Mas nem todo o seu poder podia calar aquela voz dentro dele, aquele sussurro insistente de que algo não se encaixava. Olá, meu amigo e minha amiga. Aqui é Bruno Henrique, narrador do Além da Escravidão. E hoje se prepare, porque você vai conhecer uma história antiga que vai mexer com seu coração. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e me diga nos comentários de qual cidade você está nos ouvindo. Eu adoro saber até onde nossas histórias chegam. Prepare-se, porque a emoção começa agora. Você consegue imaginar o tormento de um homem que, mesmo em luto, não consegue se livrar da sombra da traição? Era uma pulga, sim, mas uma pulga que se transformava em um verme, corroendo-lhe a alma, tirando-lhe o sono, pintando a escuridão em seus olhos já cansados. E foi essa desconfiança, essa agonia silenciosa, que o levou a uma decisão desesperada, uma que desafiava não só a decência, mas a própria paz dos mortos. No meio daquela noite abafada, sob um céu sem estrelas, ele chamou Simão. Ah, Simão! O coveiro. O homem que conhecia a terra como ninguém, que falava com os mortos em silêncio, que via o fim de todas as coisas. O coronel, com a voz embargada e os olhos marejados de uma fúria contida, deu a ordem mais macabra que Simão já havia recebido. Abra o caixão, Simão, antes que a terra cele para sempre o que ela esconde. Você já sentiu o peso de uma ordem assim? O frio que corre pela espinha? E o que Simão viu? Ah, meus amigos, o que Simão viu naquela penumbra, a luz bruxuleante de uma lamparina, não era apenas a face pálida da sinhá. Era algo muito mais profundo, mais perverso, uma verdade que se recusava a ser enterrada. Um segredo tão grotesco, tão chocante, que reverberaria pelos corredores daquela fazenda como um grito fantasma. Uma traição que não se contentou em viver, mas que quis se eternizar na morte, arrastando consigo a honra de uma família inteira para o abismo da desgraça. Prepare seu coração, aperte os punhos, porque essa não é uma história de fantasmas, mas de algo muito mais assustador. A maldade humana, a farsa que se esconde sob o manto da respeitabilidade. Essa é a história de Simão, o coveiro que, com suas mãos calejadas, desenterrou uma mentira tão poderosa que fez os vivos fugirem de medo e vergonha. Simão não era um escravo qualquer. Não, ele era o coveiro. Uma figura sombria, sim, mas essencial. Enquanto outros suavam sob o sol nos canaviais, Simão vivia à margem, entre o mundo dos vivos e dos mortos. Suas mãos, calejadas não pelo arado, mas pela pá e pela terra úmida, conheciam cada palmo do pequeno cemitério da fazenda. Ele não era apenas o homem que abria covas. Ele era o guardião silencioso dos últimos segredos, o confidente involuntário de tudo que a terra recebia. Você sabe, os mortos não mentem. E Simão, com seus olhos profundos e sua quietude quase sobrenatural, havia aprendido a ler o que eles deixavam para trás. Um arranhão, um detalhe no caixão, uma expressão no rosto do defunto que não se encaixava na história oficial. Ele era o observador, o decifrador de anomalias, o homem que via as contradições onde os outros só viam o fim.
Acostumado ao silêncio dos túmulos, ele era, ironicamente, quem mais ouvia as verdades não ditas. Uma vantagem invisível. Um poder que ninguém na Casa Grande jamais imaginaria que um simples escravo pudesse possuir. E do outro lado, no topo da hierarquia, estava o Coronel Horácio. Ah, o Coronel! Um homem de pose, de voz grave e olhar penetrante. Sua palavra era lei, sua vontade, destino. Orgulhoso de sua estirpe, de suas terras, de sua família, ou do que ele achava que era sua família. Ele caminhava pela fazenda como um deus menor, intocável, inquestionável. Mas a arrogância, meus amigos, é uma venda nos olhos. E o coronel, em sua busca implacável pela honra e pela imagem imaculada de seu nome, estava cego. Cego para as fofocas que corriam como riachos subterrâneos, cego para os olhares furtivos, cego para a própria mulher que ele pensava conhecer. Ele sentia a traição, sim, como um veneno lento, mas nunca, jamais, poderia conceber a profundidade da farsa que estava prestes a desenterrar. Sua busca pela verdade, motivada pela vaidade e pela dor, seria a faísca que acenderia um incêndio devastador, não só para a memória da Sinhá, mas para a alma de todos que habitavam aquela fazenda. Antes da tempestade, havia uma paz aparente, um verniz de normalidade que mal escondia as rachaduras sob a superfície, esperando apenas um toque, uma ordem para desabar. Ah, a Sinhá Amélia! Para os olhos da sociedade, ela era a imagem da virtude, a matriarca zelosa, a mulher que comandava a Casa Grande com uma mão de ferro coberta por luvas de seda. Mas por trás dos brocados e dos olhares pios, havia uma alma em ebulição, um corpo que traía a fachada de decência. A doença que a fragilizava, que a consumia lentamente, servia agora como um véu, uma desculpa para o que crescia em seu ventre, uma verdade inconveniente, um segredo vivo que ameaçava explodir e pulverizar a reputação de todos. O amante. Ah, o amante! Não era um vizinho rico, um fazendeiro de terras próximas. Não. Era um feitor, talvez um tropeiro que passava pela fazenda, um homem de pele mais escura, de traços que a sociedade da época jamais perdoaria. A paixão, um fogo proibido, havia gerado não apenas um fruto, mas uma bomba relógio, uma criança que carregaria em si a prova irrefutável da traição e da mistura de sangues que o coronel Horácio, em sua soberba e preconceito, jamais aceitaria. A cada mês que passava, o ventre da Sinhá crescia, e com ele, o desespero. As roupas largas, as desculpas de mal-estar, os olhares furtivos das criadas. Tudo era um lembrete constante do abismo que se abria sob seus pés. A fúria do coronel, ela sabia, não seria apenas uma reprimenda. Seria a ruína, a desonra pública, talvez até a morte para o amante e para a criança. A sociedade da época era impiedosa com a mulher que ousava quebrar as regras, e mais ainda com a que ousava misturar o sangue puro com o sangue impuro. O medo, um companheiro constante, apertava seu peito, tirando-lhe o fôlego, tornando seus dias uma tortura silenciosa. E foi nesse poço de angústia que uma ideia macabra começou a germinar. Uma semente de loucura plantada pelo pavor e pela necessidade de salvação. Não da alma, mas da imagem. Ela precisava de alguém, um cúmplice, um espelho de sua própria desesperança. E essa pessoa foi Mariana, a ama de leite, a sombra da Sinhá, a mulher que conhecia seus segredos mais íntimos, que havia visto suas lágrimas e seus sorrisos falsos. Mariana, talvez movida por uma lealdade distorcida, talvez por uma ameaça velada que a acorrentava a Sinhá, ou talvez por uma promessa de uma vida melhor após a execução do plano, aceitou. Juntas, na penumbra dos quartos mais afastados, entre sussurros
e olhares furtivos, elas teceram a teia da farsa. O plano era audacioso, cruel e, para a Sinhá, a única saída. Ela morreria de forma súbita, simulando um aborto espontâneo fatal que a levaria consigo. Assim, a gravidez seria explicada, e o bebê, a prova viva do adultério e da mancha racial, seria convenientemente perdido com ela. A realidade, porém, era muito mais sombria. O bebê nasceu em segredo, em uma noite chuvosa, longe dos olhos curiosos da fazenda. Um pequeno ser de pele escura, com traços que denunciavam sua origem. Se nasceu morto, ou se foi silenciado logo após o primeiro choro, a história não registra com clareza, mas o destino daquela criança era selado pela desonra de seus pais. E então veio o ato mais macabro da farsa. Com a ajuda de Mariana, a Sinhá, já agonizando e com o corpo definhando pela doença e pelo parto secreto, preparou o seu próprio túmulo, não apenas para si, mas para a verdade. Elas costuraram o pequeno corpo do bebê, já sem vida, dentro de uma barriga falsa de pano, meticulosamente criada e posicionada sob o vestido da Sinhá. Ali, junto ao seu cadáver, o pequeno corpo seria enterrado com ela, disfarçando o infanticídio e a paternidade adúltera como parte de sua morte trágica. Uma última e terrível tentativa de salvar a honra da família, de apagar a mancha, de enganar a todos, até mesmo a morte. A notícia da morte súbita da Sinhá Amélia se espalhou como um rastilho de pólvora pela fazenda. O velório foi montado com toda a pompa e circunstância que o status da família exigia. Flores, velas, choros contidos e olhares de falsa compaixão. A Sinhá jazia no caixão, sua barriga falsa cuidadosamente escondida sob o vestido de seda, enganando a todos que se aproximavam para o último adeus. O coronel Horácio, dilacerado pela dor e pelas dúvidas, estava inquieto. Ele era um homem de percepção aguçada, e algo na narrativa da morte trágica não se encaixava. A barriga da Sinhá, ele notara, não parecia ter diminuído tanto quanto deveria após o suposto aborto. E as fofocas? As fofocas! Elas eram como ervas daninhas, crescendo nos cantos da fazenda, sussurros sobre a gravidez da Sinhá, sobre a paternidade duvidosa. Uma carta anônima, talvez, ou uma intuição sombria que o atormentava. Ele sentia que algo estava errado, que havia uma peça faltando no quebra-cabeça da morte de sua esposa. A agonia do coronel se intensificava a cada hora que passava. Ele não conseguia aceitar a morte trágica da esposa e do filho em seu ventre. A imagem da Sinhá no caixão, com aquela barriga que parecia desafiar a lógica, martelava em sua mente. Os rumores, as palavras soltas de um bêbado na taverna, ou até mesmo um olhar de Mariana, a ama de leite, que parecia carregar um fardo pesado demais para sua pequena estatura, tudo alimentava a chama da desconfiança. Ele precisava saber. Precisava desenterrar a verdade antes que a terra a engolisse para sempre. E foi nesse torvelinho de dor, raiva e desespero que a decisão foi tomada. Uma decisão que mudaria o destino de todos. Se essa história de segredos enterrados e verdades dolorosas já te prendeu, deixe um comentário e me diga o que você acha que o coronel fará a seguir. A noite seguinte, ao velório da Sinhá Amélia, não foi uma noite de luto e descanso para o coronel Horácio. Não. Foi um purgatório, uma travessia escura onde cada sombra parecia esconder um sussurro, cada rangido da madeira velha da fazenda, um lamento que carregava uma mentira. Os dias se esvaíam e a hora do sepultamento se aproximava, mas para o coronel, aquelas poucas horas se estendiam em uma eternidade de agonia. Ele não dormiu. Seus passos ecoavam pelos corredores vazios da casa grande, cada passada um martelo em sua própria mente. O cheiro de cera de vela e flores murchas, que antes evocava respeito,
agora pairava como um sudário de engano. Era um aroma doce e enjoativo, que grudava nas narinas e na alma, sufocando-o. A imagem da Sinhá, tão serena em seu caixão, era uma tortura. Seus olhos, que deveriam estar fechados em paz, pareciam observá-lo, zombando de sua cegueira. E aquela barriga... Ah, aquela barriga! Não saía de sua cabeça, ele havia notado. Como um homem que conhecia o corpo de sua mulher por anos, ele sentia a diferença. A barriga da Sinhá, que deveria ter desinchado após o suposto aborto, parecia estranha. Um inchaço sutil, uma forma que não se encaixava na narrativa da tragédia. Era como uma nota desafinada em uma melodia perfeita, uma mancha em um quadro imaculado. E os sussurros? Eles não eram apenas ecos de sua própria paranoia. Eram fofocas que corriam entre os escravos, entre as lavadeiras, entre os que serviam à mesa. Pequenos fragmentos de conversas que ele havia capturado, como migalhas de pão caídas no chão, que agora ele tentava juntar para formar um mapa da traição. Havia a Mariana, a ama de leite, sempre discreta, sempre à sombra da Sinhá. Mas nos últimos dias, o coronel notara um tremor em suas mãos quando servia o café. Um desvio no olhar quando ele falava da esposa. Mariana carregava um fardo, ele podia sentir. Era como o cheiro de uma fruta podre que se esconde em uma cesta de frutas frescas, contaminando tudo ao redor. E uma noite, ele a havia pego chorando baixinho na cozinha. Um choro que não parecia de luto, mas de medo, de culpa. Ele a questionou, com a voz grave e autoritária. Mas Mariana, com os olhos vermelhos e a cabeça baixa, apenas balbuciou sobre a tristeza da perda da Sinhá. Mas o coronel não acreditou. A intuição, aquela voz silenciosa que ele aprendera a confiar em anos de comando, gritava que havia algo mais. Ele se lembrou de uma noite, semanas antes, quando a Sinhá se queixara de fortes dores, e Mariana havia corrido para ajudá-la, trancando a porta do quarto, impedindo qualquer outra criada de se aproximar. Na época, ele pensou ser apenas o pudor da Sinhá, a dor de um aborto. Mas agora, a cena se repetia em sua mente, pintada com novas cores, com tons de segredo e cumplicidade. O que realmente aconteceu naquela noite? O que Mariana escondeu? A cada hora que o relógio da sala grande badalava, a tensão aumentava, espremendo o ar, tornando-o pesado e irrespirável. O ranger das tábuas do assoalho sob seus pés, o farfalhar das cortinas com a brisa noturna, cada som amplificado pela sua mente em tormento. Ele sentia o suor frio escorrer pela testa, a garganta seca, o coração batendo descompassadamente contra as costelas. Para Simão, o coveiro, a noite também era diferente. Ele sentia a perturbação do coronel, como um animal sente a mudança do tempo. A casa grande, geralmente um labirinto de ordens e ruídos, estava estranhamente silenciosa, um silêncio carregado de expectativa. Simão estava em sua pequena cabana, afastada da casa grande, afiando suas ferramentas, preparando-se para o sepultamento do dia seguinte. Mas ele sabia que algo estava para acontecer. Seus sentidos aguçados, forjados em anos de convivência com a morte e os segredos da terra, diziam-lhe que a Sinhá Amélia não levaria todos os seus segredos para o túmulo. Ele havia visto a pressa no preparo do corpo, a rigidez incomum do vestido, a forma como Mariana evitava seu olhar quando ele se aproximava do caixão para a última inspeção antes do fechamento. Ele não era cego. Ele lia os mortos, e a Sinhá, mesmo em seu repouso final, parecia gritar uma verdade que ninguém queria ouvir. A cada som que vinha da casa grande, Simão se encolhia, aguardando. Ele sabia que sua vida, já tão marginal, estava prestes a se cruzar com a loucura dos brancos de uma forma que ele jamais imaginara.
O medo de ser envolvido em algo tão perigoso era palpável. Mas a resignação, a aceitação de seu destino como escravo, era ainda mais forte. Ele era uma ferramenta, e as ferramentas não questionam, apenas obedecem. Se você está sentindo a tensão crescer, como se estivesse lá, espiando por uma fresta, então curta este vídeo para mostrar que a verdade sempre encontra um caminho. E então, o quase flagrante. Horas antes da ordem final do coronel, durante o velório, um momento que ficou gravado na memória de Simão. A prima distante da Sinhá, uma mulher curiosa e faladeira, de olhos penetrantes e língua afiada, havia se aproximado do caixão. Ela era conhecida por sua observação aguçada e seu gosto por fofocas, uma verdadeira caçadora de segredos alheios. Com um lenço perfumado nas mãos, ela se inclinou sobre o corpo da Sinhá, um sorriso melancólico nos lábios, mas um brilho de astúcia em seus olhos. "Ah, Amélia!" Ela suspirou, com uma voz que parecia um sibilar. "Tão bela, mesmo na morte. Mas não parece um pouco inchada para quem sofreu um aborto tão recente? Não é de se estranhar?" O coração do coronel, que estava próximo, pareceu parar. Ele sentiu um suor frio escorrer pelas costas, o ar rarefeito em seus pulmões. Mariana, que estava ao lado, pálida como um fantasma, com os olhos arregalados de pavor, deixou cair uma bandeja de prata com os copos de água que servia. O barulho metálico ecoou pela sala, quebrando o silêncio fúnebre como um trovão. A distração foi perfeita. Todos os olhares se voltaram para Mariana, que com as mãos trêmulas se desculpou profusamente, enquanto o coronel, recompondo-se rapidamente, repreendia a prima com um olhar gélido e uma voz que não admitia réplica. "É o inchaço natural da morte, prima. E a dor de um aborto é cruel. Sabe-se lá o que o corpo passa, as marcas que deixa." A prima, constrangida pela interrupção e pela fúria velada do coronel, recuou, mas o olhar dela, um misto de curiosidade e desconfiança, não passou despercebido por Simão, que observava de longe, da porta da cozinha, enquanto servia água. Ele sentiu o ar pesado, a mentira pairando como um véu fino sobre a sala, quase palpável. O segredo, ele pensou, era como um animal ferido, lutando para escapar, respirando com dificuldade sob o manto da Sinhá. A noite avançava, e a lua, se é que existia, estava escondida por nuvens densas, como se o céu também quisesse se recusar a testemunhar o que estava por vir. O coronel, exausto, mas incapaz de descansar, finalmente tomou sua decisão. Não era mais apenas a desconfiança, era uma certeza amarga que lhe corroía as entranhas. Ele precisava da verdade, não importava o custo, não importava a desonra. Ele se levantou, seus passos firmes agora, impulsionados por uma fúria fria e uma necessidade quase doentia de saber. Ele sabia quem chamar. O homem que não falava, o homem que via, o homem que desenterrava. Simão. A fazenda dormia, alheia ao horror que estava prestes a ser desvendado. Os escravos em suas senzalas, os feitores em suas camas, todos entregues ao sono profundo, enquanto na casa grande, o coronel Horácio se preparava para um acerto de contas com a morte, com a mentira, com sua própria honra. Ele caminhou até a cabana de Simão, a lanterna em sua mão tremendo levemente, a luz bruxuleante dançando nas paredes de barro e projetando sombras fantasmagóricas. O silêncio era quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo grilo noturno e pelo próprio batimento cardíaco do coronel, que soava como um tambor de guerra em seus ouvidos. Aquele era o estopim, a madrugada do dia do sepultamento, o momento em que a verdade, por mais macabra que fosse, seria forçada a sair das sombras. E Simão, o coveiro, seria o instrumento dessa revelação.
Para não perder nenhum detalhe dessa história que desafia a imaginação, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. A madrugada avançava, fria e úmida, como um manto pesado que a natureza estendia sobre a fazenda. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo coachar distante de um sapo e pelo ranger de uma porta velha na casa grande. Lá dentro, na penumbra do salão do velório, o ar estava denso, pesado, impregnado com o cheiro adocicado das flores murchas e da cera queimada das velas que ainda bruxuleavam, projetando sombras dançantes nas paredes. O coronel Horácio, com o rosto pálido e os olhos injetados de noites sem sono e tormento, parecia uma estátua de mármore, esculpida em angústia. Ele não falava, apenas gesticulava, sua mão trêmula, apontando para o caixão no centro da sala. Simão, o coveiro, estava ali, convocado de sua cabana, seus pés descalços mal fazendo ruído no assoalho. A luz fraca da lamparina que o coronel carregava revelava o suor frio na testa de Simão, o brilho do medo em seus olhos, mas também uma estranha resignação. Ele sabia o que viria. Sentia no ar, no silêncio pesado, na urgência muda do coronel. O caixão, aberto mais cedo para o velório, estava agora fechado, aguardando o amanhecer para ser levado à terra. Mas não seria. Não ainda. O coronel, com a voz rouca e quase inaudível, sussurrou a ordem que Simão já esperava. Abra-o, Simão. E olhe bem. Procure por algo estranho. Aquelas palavras, carregadas de uma dor e uma fúria contidas, ecoaram no silêncio, como um decreto fúnebre. Simão, sem hesitar, aproximou-se da caixa de madeira escura. Suas mãos, acostumadas a manusear a terra e os corpos, tremeram ligeiramente ao tocar a madeira polida. O ranger da tampa do caixão, quando Simão a ergueu, foi um som agudo e arrastado, que pareceu cortar o ar. Um lamento metálico que se misturou ao batimento acelerado do coração do coronel. Ali estava ela, a sinhá Amélia. Seu rosto, antes tão altivo, agora estava pálido e sereno na morte, emoldurado por um véu de renda. O vestido de seda escura, escolhido para o último adeus, cobria seu corpo. Mas o coronel não olhava para o rosto. Seus olhos estavam fixos na região do ventre da sinhá. Ali, Simão, ele sussurrou, a voz quase um sibilar. Parece inchado. Não é natural. Olhe com cuidado. Simão seguiu o olhar do coronel. Sim, havia algo. Uma protuberância sutil, uma forma que não se encaixava na imagem de um corpo que havia supostamente abortado e falecido. Era como se a sinhá, mesmo na morte, ainda carregasse um fardo, um segredo que se recusava a desaparecer. Você consegue imaginar o que passava na cabeça de Simão naquele instante? O medo, a repulsa, a certeza de que estava prestes a profanar não apenas um corpo, mas uma verdade que a sociedade branca tentava desesperadamente esconder. Ele era apenas um escravo, uma ferramenta, mas naquele momento, ele era o único que tinha o poder de desvendar o que ninguém ousava sequer pensar. Se sim, compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam essa história e sintam o peso dessa decisão. Simão engoliu em seco. De seu cinturão de couro, ele retirou uma pequena faca de jardinagem, a mesma que usava para aparar as ervas daninhas dos túmulos, agora transformada em um bisturi macabro. Com as mãos trêmulas, mas firmes, ele começou a cortar. Primeiro, o manto que cobria a sinhá, um tecido fino e delicado. Depois, com precisão cirúrgica, o tecido do vestido de seda, revelando uma costura primorosa, quase invisível, que se estendia sobre o ventre da falecida. Era uma obra de arte do engano, um trabalho feito com desespero e meticulosidade. Cada ponto daquela costura era um elo na corrente da mentira que a sinhá e Mariana haviam forjado. Simão desfez os pontos, um a um.
o som do tecido se rasgando levemente no silêncio da noite, parecendo um grito abafado. E então, o horror se revelou. De dentro do que parecia ser o ventre da Sinhá, cuidadosamente escondido sob as camadas de tecido e o invólucro de pano que simulava uma barriga inchada, Simão retirou um pequeno corpo. Não era um boneco de pano, como o coronel talvez esperasse, uma prova de alguma superstição ou loucura. Não, era um bebê pequeno, mumificado, com a pele escura e os traços inconfundivelmente mestiços. O ar pareceu congelar. O coronel Horácio, que até então observava com uma palidez cadavérica, soltou um grito de horror puro, de desespero, de uma dor que ia além do luto, uma dor que era a humilhação mais profunda, a desonra mais cruel. O som ecoou pelos corredores da fazenda, quebrando o silêncio da noite. Um som que rasgou a escuridão e a falsa paz. O grito do coronel foi como um trovão, acordando os poucos criados que dormiam mais próximos da casa grande. Eles se levantaram, assustados, alguns correndo para espiar, outros paralisados pelo medo. A luz da lamparina do coronel tremeluziu, quase se apagando, como se a própria chama não suportasse a cena. Aqueles que ousaram se aproximar, que espiaram pela fresta da porta ou pela janela, viram Simão, o escravo coveiro, segurando nos braços o pequeno corpo mumificado, a prova viva ou morta de uma traição que ia além túmulo. Viram o coronel Horácio de joelhos, o rosto contorcido em uma máscara de fúria e desespero, a honra de sua família estraçalhada diante de seus próprios olhos. A Sinhá Amélia não morrera com um filho legítimo em seu ventre. Ela havia usado o próprio caixão, o próprio leito de morte, para esconder a prova de sua infidelidade, do infanticídio, um boneco macabro para enganar a todos, para salvar sua imagem e a de sua estirpe. Essa revelação te chocou tanto quanto os que estavam lá? Deixe seu like para mostrar que a verdade, por mais cruel que seja, sempre vem à tona. Não importa o quão fundo tentem enterrá-la. A visão do bebê de pele escura, retirado do caixão da Sinhá, chocou os poucos que correram para ver o que havia acontecido. O terror não era apenas pela profanação do corpo, mas pela verdade que ele representava. A Sinhá, a matriarca virtuosa, era uma adúltera, e seu filho, de sangue mestiço, havia sido escondido de uma forma tão macabra, tão perversa. A cena era grotesca, chocante, um soco no estômago da moralidade da época. Um dos criados, um jovem que havia espiado, soltou um grito abafado e fugiu correndo, tropeçando nos próprios pés, o terror estampado em seu rosto. Outros se dispersaram, voltando para suas camas, cobrindo a cabeça com os lençóis, tentando apagar da memória o que haviam testemunhado. O coronel Horácio, de joelhos no chão frio, sentiu o peso da humilhação esmagá-lo. Sua honra, seu orgulho, sua imagem intocável, tudo se desfez em pó diante daquela revelação. O grito que ele soltou não era apenas de horror, mas de uma raiva profunda, de uma dor que o consumiria. Ele havia buscado a verdade, e a verdade o havia destruído. Naquele momento, a fazenda inteira parecia respirar o ar da desgraça. O nome da Sinhá Amélia, antes sinônimo de virtude, seria agora sussurrado com desdém e repulsa. A farsa havia sido desmascarada, e o preço seria pago por todos. Aquele caixão, que deveria ser o último repouso da Sinhá, tornou-se o palco de sua ruína, a prova de que nem a morte pode esconder os segredos mais sombrios da alma humana. O amanhecer chegou à fazenda, mas não trouxe a luz, apenas uma escuridão ainda mais profunda. A revelação no salão do velório não foi um mero incidente. Foi um cataclismo que estraçalhou a fachada de decência e honra que o coronel Horácio havia construído com tanto esmero. Seu grito, ecoando na madrugada, não foi apenas de horror,
mas de uma humilhação tão avassaladora que parecia ter arrancado um pedaço de sua alma. Ele, o coronel, o homem de poder inquestionável, havia sido enganado. Não por um inimigo em batalha, mas pela própria mulher, em seu próprio leito de morte, com um segredo tão vil que desafiava a compreensão. As consequências para o coronel Horácio foram imediatas e devastadoras. Aquele homem altivo, de olhar firme e voz de comando, desabou. Sua sanidade, já fragilizada pela desconfiança e pela dor do suposto luto, esfacelou-se. Ele se tornou uma sombra de si mesmo, um fantasma que vagava pelos corredores da casa grande, seus olhos fixos em um ponto distante, como se ainda visse o pequeno corpo mestiço sendo retirado do caixão. A humilhação pública, pois, por mais que tentassem abafar, a história se espalharia como fogo em capim seco. Corroeu-lhe a mente. Seu orgulho, sua razão de ser, foi pulverizado. Alguns diziam que ele perdeu a fala por dias, apenas gemendo e balbuciando palavras desconexas. Outros, que ele se trancou no quarto, recusando-se a ver a luz do sol, consumido pela vergonha e pela raiva. A busca por vingança, um instinto primordial para um homem de seu temperamento, transformou-se em uma obsessão doentia. O amante, o feitor ou tropeiro de origem humilde e traços negros, tornou-se o alvo de uma caçada impiedosa. A fazenda, antes um lugar de trabalho árduo e rotina, mergulhou em um ciclo de violência e desgraça. Escravos eram interrogados com brutalidade, feitores, chicoteados sob a menor suspeita. A vida ali se tornou um inferno, um reflexo da alma atormentada do coronel. Ele não encontrou paz, nem mesmo na vingança, pois a imagem do bebê, a prova irrefutável da traição, estava gravada em sua mente, um lembrete constante de sua desonra. A fazenda, seu império, sua herança, tudo se desestruturou. O nome Horácio, antes respeitado, passou a ser sussurrado com pena e escárnio. E a Sinhá Amélia? Ah, a Sinhá! Sua memória, que deveria ser honrada, foi amaldiçoada. A matriarca virtuosa, a imagem da decência, revelou-se uma tecelã de mentiras, uma mulher que usou a própria morte para esconder um segredo abominável. Seu nome se tornou um tabu, uma história de horror contada em sussurros nas noites escuras. O caixão, que deveria ser seu leito de descanso eterno, transformou-se em um símbolo de sua perfídia, um túmulo que guardava não apenas seu corpo, mas a prova de sua dupla face. Seu lugar de sepultamento, antes um ponto de reverência, tornou-se um local de pavor, onde ninguém ousava se aproximar, temendo os fantasmas da verdade que ela tentou enterrar. Mariana, a ama de leite, a cúmplice silenciosa, também não escapou ilesa. A guardiã do segredo vivo, após a revelação, carregava o peso da cumplicidade em seus ombros. Ela não fugiu, mas sua vida na fazenda se tornou um fardo. Seus olhos, antes cheios de lealdade, agora refletiam o medo e a culpa. Ela sabia demais, e o coronel, em sua fúria cega, jamais a perdoaria completamente. Ela se tornou uma figura solitária, um lembrete constante da traição da Sinhá, vivendo sob a sombra da revelação, seu destino incerto, sua alma marcada para sempre. Mas, e Simão? O coveiro, o herói relutante dessa tragédia. Ele não buscou glória, não buscou vingança. Ele apenas obedeceu. Mas ao fazê-lo, ele desenterrou uma verdade que mudou o destino de todos. Simão, o homem que vivia entre os mortos, foi o único a trazer à luz para um segredo que os vivos se esforçaram para esconder. Ele foi marcado por sua proximidade com a verdade macabra. A visão do bebê, de sua pele escura, de seus traços mestiços, retirado daquele caixão, ficou gravada em sua alma. Você já se perguntou sobre a força silenciosa de quem é marginalizado? Simão, o escravo, o invisível,
tornou-se o homem que viu os segredos dos mortos, o único que compreendeu a linguagem da terra e das verdades que ela se recusava a guardar. Ele não ganhou a liberdade física, talvez, mas ganhou uma forma de respeito e temor. As pessoas o viam com outros olhos, não mais apenas como o coveiro, mas como o homem que havia testemunhado o inominável, o portador de um conhecimento sombrio. Sua sabedoria, sua percepção aguçada, sua familiaridade com a morte, que antes eram vantagens invisíveis, agora eram quase poderes. Ele se tornou uma lenda sussurrada, o homem que desenterrou a mentira que fez os vivos fugirem. A fazenda, meus amigos, nunca mais foi a mesma. Aquele grito do coronel, o choque dos poucos que testemunharam a cena, o terror estampado nos rostos que fugiram, tudo isso se tornou parte da própria terra. A fazenda se tornou um lugar assombrado, não por fantasmas de mortos, mas pelos fantasmas da mentira, da traição e da desonra. Seu nome foi manchado para sempre, e as histórias daquela noite se espalharam, distorcidas e exageradas, mas sempre com um núcleo de verdade que aterrorizava a todos. A prosperidade se esvaiu, a alegria se apagou, e a sombra da tragédia pairou sobre cada palmo daquelas terras. Se essa história de destino e justiça, por mais cruel que seja, te fez refletir, clique no botão de compartilhar para que essa narrativa alcance mais corações. E qual a lição que podemos tirar de uma história tão sombria? É a prova, meus amigos, de que a verdade, por mais que tentem sepultá-la, por mais que a cubram com camadas de mentiras e disfarces, sempre encontra um caminho para vir à tona. É a justiça do destino, que não se dobra às vontades dos poderosos, que não se cala diante da hipocrisia. A arrogância dos vilões, a cegueira de quem se julga acima de tudo, a coragem silenciosa dos que são oprimidos, tudo se encontra no palco da vida. E a cortina sempre se abre para a revelação final. Você concorda que a verdade sempre encontra um caminho, mesmo que seja de forma macabra? Deixe seu concordo nos comentários. Essa história nos lembra que a ancestralidade, a força dos que vieram antes de nós e a própria terra são guardiões de segredos profundos. A terra não guarda apenas corpos, ela guarda memórias, energias, verdades que se recusam a ser esquecidas. Simão, o coveiro, com suas mãos na terra, era um elo com essa ancestralidade, um mensageiro entre os mundos, um instrumento da justiça que a própria natureza impõe. Se você sentiu a força dessa ancestralidade e a inevitabilidade da justiça, deixe um like para honrar essa memória e a coragem silenciosa de Simão. A história da Sinhá, Amélia e do coronel Horácio é um eco do passado, um lembrete de que os dramas humanos, os segredos proibidos e a inevitável justiça do destino são temas atemporais. A dor da traição, a fúria da humilhação, a resiliência dos que sofrem em silêncio, tudo isso se entrelaça, formando a tapeçaria complexa da existência. E Simão, o coveiro, com sua quietude e sua percepção aguçada, foi o fio que desfez o nó, revelando a trama oculta. Para mais histórias que desvendam os segredos mais profundos da alma humana e da história, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Sua presença é o que nos move a continuar desenterrando essas verdades. Que a memória dessa história sirva de alerta. Por mais que se tente esconder, por mais que se tente apagar, a verdade, como a água que encontra uma fresta na rocha, sempre emerge, e quando o faz, pode ser tão devastadora quanto um grito na noite, tão chocante quanto um bebê de pele escura retirado de um caixão de seda. E se você conhece alguma história parecida, de segredos que vieram à tona de forma inesperada, conte-nos nos comentários. Queremos ouvir sua voz e suas experiências.